Olá, querido em Cristo, graça e paz. O tabernáculo de Moisés foi a mais perfeita e preciosa simbologia da presença provedora de Deus no meio do povo hebreu. Desde a saída do Egito até a conquista de Canaã, a presença de Deus esteve com o povo hebreu, provendo meios para o povo sobreviver. Ao sair do Egito, o povo tornou-se um povo beduíno e nômade e buscava se sedentarizar. E o povo só foi se sedentarizar na conquista de Canaã. E num determinado momento, Moisés, ele ambicionou coisas grandes, coisas eternas, coisas inefáveis, conforme está em Êxodo, no capítulo 33, versículo 18. Mostra-me a tua glória, Senhor. Moisés está sendo aí um tanto que ambicioso. Só que ele não está ambicionando coisas efêmeras, coisas pequenas. Ele está ambicionando coisas grandes, coisas preciosas. Mostra-me, Senhor, a tua glória. Desde a saída do Egito, Deus mostrou a sua glória. O anjo do Senhor ia adiante do povo. Durante a noite, uma coluna de fogo. Durante o dia, uma coluna de nuvens. O maná presente, embora o povo não compreendesse amplamente o significado simbólico e profético do maná. E Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo, um mishká, um tabernáculo ou uma tenda móvel. Que o povo precisava da presença de Deus. Faça um tabernáculo, Moisés, ou Moshe em hebraico, e eu habitarei no meio de vós. Veja que promessa mais extraordinária. Um Deus grande, né? Tão grande que os céus e a terra não conseguem conter a sua glória. E este Deus disse que habitaria no meio do povo hebreu. E Moisés construiu um tabernáculo, não segundo o modelo humano, mas segundo o modelo divino. Que Deus passou para Moisés tábuas, chamadas tábuas de acácias. Eram tábuas cheias de nós e precisava passar por um processo de despojamento. E existe por trás dessas tábuas de acácia um significado profético e simbólico muito grande. Mas não vamos entrar em minúcias, senão o vídeo vai ficar muito longo, aí vai cansar você. E Moisés construiu um tabernáculo. E a fé do povo era esta, que Deus estava no meio deles. No meio deles. E o tabernáculo que Moisés fez teve como o arquiteto o grande Deus, que foi Deus que passou o projeto. Então ele fez segundo o modelo divino, não o modelo humano. Não é como nós queremos, é como Deus quer. E o tabernáculo de Moisés era espécie de uma tenda móvel. E só os levitas tinham a incumbência de montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo e de transportar o tabernáculo durante toda a peregrinação no deserto. E o tabernáculo de Moisés tinha 3 repartições. O átrio, que era a parte externa, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então isso mostra níveis de espiritualidade, né? 3 partes do tabernáculo. Na primeira parte, que era o átrio, a parte externa, tinha ali alguns utensílios. Ali tinha um altar, que era um altar de holocausto, e tinha o lavatório. No altar de holocausto,
o fogo não podia se apagar, conforme está em Levítico capítulo 6, versículo 13. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Aí o sacerdote pegava um cordeiro sem mancha, sem mácula, para ser imolado, né, para expiar os pecados, tanto do sacerdócio como do povo. Então isso já mostra que o sacerdócio araônico, por ser um sacerdócio humano, era imperfeito, era transitório e corruptível. E o sacerdócio araônico apontava, né, apontava para o sacerdócio de Cristo, que é perfeito, que é incorruptível e que é eterno. Aí o sacerdote pegava o cordeiro, tinha que sangrar o cordeiro para ser imolado. Mas nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Do contrário, o sacrifício seria invalidado. Ele não produzia efeito. O cordeiro tinha que ser sem mácula e sem mancha, não por uma questão de estética, mas por uma questão profética, porque apontava profeticamente para Cristo. Nenhum osso do cordeiro podia se quebrar durante o sacrifício, durante o holocausto, porque aquele cordeiro tipificava Cristo, e Cristo se submeteu ao sacrifício do Calvário para expiar os pecados da humanidade, mas nenhum dos seus ossos foi quebrado. A Bíblia é muito enfática nessa questão. Então, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. O sangue do cordeiro não poderia ser desperdiçado, porque tipificava o sangue de Cristo. Aí fazia-se o sacrifício pelos pecados. E o fogo continuava 24 horas. O sacerdote tinha sempre que botar a lenha no altar para o fogo continuar. Aí depois do holocausto, ele ia para o lavatório de ouro se purificar para entrar na segunda parte do tabernáculo, que era o lugar santo. O destino final dele era o lugar santíssimo. Ao sair do átrio para o lugar santo, ele tinha que se purificar para transpor o primeiro véu. Aí depois da transposição do primeiro véu, ele entrava no lugar santo. E ali no lugar santo tinha alguns utensílios, a mesa de preposição, onde havia pães, havia ali 12 pães asmos, pães fresquinhos, conforme Êxodo, capítulo 25, versículo 23 a 30. Então o sacerdote tinha que pegar aquele pão e alimentar daquele pão. Os 12 pães tipificava as 12 tribos de Israel, e o pão apontava para Cristo, que é o pão da vida, Então ele tinha que se alimentar. E em seguida ele tinha que contemplar o candelabro de ouro que estava ali, com 7 braças, os 7 lâmpadas. E as lâmpadas tinham que estar acesas para iluminar todo lugar santo. E também no lugar santo tinha outro utensílio, que era um altar de incenso. Observa que no átrio tinha um altar de holocausto, de sacrifício. No altar de incenso não. Era um local de incensar, de incenso, onde os incensos eram queimados e produzidos a mando do próprio Deus, conforme Êxodo, no capítulo 30, versículo 8. Agora, para uma compreensão melhor deste altar de incenso, veja Apocalipse, no capítulo 8, se não me engano, versículo 3 e 4, que diz que no céu há um incensário de ouro, onde se coloca as orações dos santos. Então, as orações dos santos, elas sobem com um aroma agradável à presença de Deus. E depois aqui de todo esse ritual, a caminhada continuava, porque o destino final era o lugar santíssimo. Só que no lugar santíssimo, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote. E tinha uma série de restrições. Uma delas era
tinha que ser uma só vez por ano. Uma só vez por ano. Quando ele tinha que transpor o segundo véu e entrar no lugar santíssimo. Ali, lá estava a manifestação da glória de Deus, da Shekinah de Deus. E nesse lugar santíssimo, aí sim, a vida do sumo sacerdote seria outra. Seria outra. No lugar santíssimo estava a arca, a arca da aliança, conforme Êxodo, no capítulo 25, versículo 10. A arca da aliança estava no lugar santíssimo. Dentro da arca estava o maná, a provisão de Deus, que é Cristo, o maná escondido. Dentro da arca estava a vara de Araão florescida, as tábuas da lei. E a tampa da arca era um propiciatório. E em cima do propiciatório havia querubins fazendo sombra ao propiciatório. Não, isso é tremendo, né? Isto é fantástico, isto é enriquecedor. Aí alguém pergunta, e o propiciatório que estava na tampa da arca, o que significa? Olha, 1 João, no capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: ele, Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados. Então, o propiciatório, que era a tampa da arca, tipificava, apontava para Jesus. E o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi um sacrifício propiciatório e expiatório. Observe que o sacrifício que o sacerdote fazia era expiatório. O de Cristo, além de expiatório, é também propiciatório. É propiciatório. Agora, diz Hebreus, no capítulo 8, versículo 2, que o verdadeiro tabernáculo o Senhor levantou, e não o homem. E não o homem. Diz o escritor também aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19, ele diz: entrando, irmãos, no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Então hoje nós podemos entrar na presença de Deus sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhum complexo de inferioridade. Sabe por quê? Porque o véu se rasgou de alto a baixo. Então a presença de Deus tornou-se acessível a todos. E entramos não pelos nossos méritos, não pelas nossas religiões, não. Nós entramos pelo sangue de Cristo. Então tudo isto aqui aponta para uma realidade futura, superior e definitiva. Então Cristo é a revelação máxima de Deus. Cristo é a imagem visível do Deus invisível.